pelos diferentes segmentos judaicos e às vezes dentro do mesmo segmento há rabinos que pensam e lidam de maneiras distintas, peculiares aí com aqueles que buscam a conversão à fé judaica. No vídeo de hoje a gente vai ver como o judaísmo ortodoxo, de modo geral, vê as conversões feitas pelos demais segmentos judaicos. Aí entramos num tema polêmico, hein? Um tema polêmico, mas certamente um tema muito relevante. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores sobre esse tema da conversão, eu recomendo que depois, ao concluir esse vídeo, você acesse ali aqueles que aparecerão no link, né, da playlist da conversão, para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto. Por hora, a gente vai à vinheta, mas enquanto roda a vinheta, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Sinagoga Havat Hesed. Sempre é um prazer poder compartilhar com vocês, abordar temas relevantes dentro da fé judaica, e nessa série nós temos falado sobre a conversão. Muitas pessoas ao redor do mundo têm buscado uma conversão à fé judaica, têm se achegado ao povo de Israel, têm desejado ardentemente no seu coração visitar a Terra Santa, né? Visitar Eretz Israel, conhecer os lugares sagrados e se aproximar, por que não, do povo judeu. Mas sempre há uma certa resistência com relação a isso por parte dos judeus ortodoxos, basicamente, né? A gente tem aprendido aqui nessa série diversos aspectos diferentes da conversão, e que nem sempre a conversão nesse ou naquele segmento significa a aceitação por parte dos demais grupos do pensamento da fé israelita. Então, se você se converte numa sinagoga, vamos dizer, uma sinagoga liberal, você vai chegar em Israel, você não vai ter o acesso ao segmento ortodoxo, da mesma forma como se você converte no pensamento reformista, você vai ter uma certa rejeição em outros grupos e às vezes até mesmo dentro do próprio pensamento reformista, né? Esse é um ponto que todos nós precisamos compreender quando a gente fala de conversão, né? Não é porque você se converteu numa sinagoga reformista que você vai ter direito a fazer aliá e migrar para Israel, por exemplo. Aliás, se o seu propósito é fazer aliá e ir morar em Israel, saiba que, de modo geral, isso precisa passar pela conversão ortodoxa. Tem uma série de regras ali, mas se você quer simplesmente ir morar em Israel, saiba que você nem sequer precisa fazer conversão, né? Basta ter condições financeiras para isso, ter como se manter lá em Israel, e você vai e consegue morar em Israel, embora morar em Israel seja um desafio pelo alto custo de vida. Mas enfim, se você quiser fazer a aliá, se você quer ir como um judeu que está indo de volta para casa, né? Que quer ter auxílio do governo, enfim, todas as benesses daquele que faz uma aliá, sabe que via de regra isso só é possível através da conversão seguindo a Halahá pelo segmento ortodoxo. Por quê? Porque a maioria do rabinato de Israel é formada de rabinos ortodoxos, tá? Vamos ver um pouco aí o que nos diz o rabino Mark Engel nesse livro que nós temos usado aqui, Judaísmo por Opção, o caminho da conversão ortodoxa. Já falei no vídeo anterior um breve histórico sobre a vida do rabino Mark Engel. Ele, um rabino ortodoxo de Nova York, e fez a yeshiva na Yeshiva University, recebeu a sua semihá como rabino e desde então tem desenvolvido aí um grande trabalho, inclusive sendo rabino emérito da grande sinagoga lá de Nova York, Sinagoga Sharit Israel, uma sinagoga dos portugueses. Essa sinagoga é oriunda dos judeus brasileiros que saíram de Recife e foram para New Amsterdã, fundando a cidade de Nova York. Bom, isso é outra história, né? Vamos à página 23 do livro, o que nos diz o rabino Mark Engel. Durante muitos anos, o Estado de Israel aceitou somente conversões ortodoxas. O rabinato-chefe de Israel é predominantemente composto por rabinos ortodoxos, o que o torna uma instituição ortodoxa por definição. Aí eu faço uma pergunta para você. Se você não quer ser judeu ortodoxo,
Qual a razão de buscar, de mendigar uma aprovação desse segmento? Você já pensou a respeito disso? Eu não quero ser judeu ortodoxo. Daí eu fico ali buscando migalhas para ser aceito, para ser reconhecido. Se ele não pensa que você é judeu, se ele pensa que você é gentil, qual é a diferença disso na sua vida? Vamos trazer para o pensamento cristão. Se você é adventista do sétimo dia, qual a sua preocupação em ser aceito na Assembleia de Deus? Ou o contrário, se você é da Igreja Deus é Amor, qual a sua preocupação em ser reconhecido como um servo fiel de Deus pelos adventistas, né? Se você faz questão de ser reconhecido pelo segmento A ou B, converta-se nesse segmento. Muitos rabinos falam da diversidade de pensamentos dentro da fé judaica. O Talmud aponta para isso, né? O Talmud expõe muitas vezes a divergência de pensamento entre os mestres já há mais ou menos 20 séculos, né? Então, rabino tal diz tal coisa, mas rabino tal diz tal coisa, o outro rabino diz tal coisa, sobre o mesmo argumento, sobre o mesmo ponto da fé judaica, né? Basta citar a interpretação da Torá aos olhos de Hillel e Shammai. São duas escolas totalmente diferentes, né? Uma mais restrita, que se atém mais ao rigor da lei, que é a escola de Shammai, e a outra mais voltada para uma linha de pensamento de tolerância, de amor ao próximo, mas não deixando de lado os mandamentos da Torá, que é a escola de Hillel. Dizem até que Yeshua, né, foi discípulo da escola de Hillel, por isso ele tinha esse conceito tão forte de amor ao próximo. Bom, se há mais de 2000 anos, era possível conviver, coexistir, qual seria a razão de hoje só existir uma conversão aceita? Será que os ortodoxos são os donos absolutos da verdade? Eu acho que não. Mas enfim, né? O rabino Mark Engel, então, ortodoxo, mais uma vez, ele esclarece dentro do seu livro. Vamos na página 20 ver o que ele nos diz. À primeira vista, o processo de conversão parece simples. Seria um engano pensar assim. Não faltam interpretações conflitantes, controvérsias, discussões sobre as condições impostas pela lei judaica. A circuncisão e a imersão no mikve não deixam dúvidas. Mas o que significa de verdade a aceitação dos mandamentos, das mitzvot de Deus, dos mandamentos do Eterno? É suficiente simplesmente informar o convertido sobre elas? Ou dele obter o compromisso de cumpri-las à risca? E o que determina que uma mitzvah foi cumprida de forma impecável? Mas, em que estágio de seus estudos judaicos o convertido está realmente preparado para assumir formalmente o compromisso de aceitar os mandamentos? Logo no início, um pouco mais tarde, ou só quando houver um conhecimento mais profundo e mais completo de todas as mitzvot, o que pode levar anos? Então, o rabino Mark Engel nos leva a essa reflexão. Quando uma pessoa que inicia um processo de conversão está apta para a imersão, por exemplo, no mikve? Será que quando ele fala, olha, eu quero me converter? Aí eu acho que não. Será que quando ele começa a estudar os mandamentos? Eu, particularmente, também não acredito, porque ele encontrará dificuldades ao longo dessa jornada. Será que quando ele tem um conhecimento já mais aprofundado, é claro que isso vai demandar um certo tempo dessa pessoa, mas em que estágio dessa pessoa ela está realmente cumprindo o Torá? Será que a gente vai esperar que o convertido, ou aquele que busca a conversão, de fato ele vá até o cumprimento pleno da Torá? Bom, agora você está cumprindo toda a Torá, então agora eu posso fazer a sua tevilá, a sua imersão. Ou basta eu aceitar o compromisso dele que daqui para frente ele vai cumprir? São aspectos relevantes aí, são aspectos muito difíceis. Mas ele diz assim, né? Vale aqui um esclarecimento. Mesmo dentro da ortodoxia, pode haver diferenças na interpretação das leis. Aquilo que eu já havia abordado com vocês, né? A escola de Shammai, a escola de Hillel e posteriormente os segmentos judaicos hoje. Então, se você pegar, por exemplo, a Rabbasi não pensa exatamente como os Breslev, que não pensa exatamente como outros segmentos judaicos, né? Então, qual desses está certo?
Nem todos os tribunais rabínicos obedecem exatamente a mesma leitura, a mesma interpretação, né? Mas a verdade primordial é que todos os integrantes de qualquer Beit Din ortodoxo creem na natureza divina da Torá, se submetem à autoridade da Halahá e vivem suas vidas em consonância com estes princípios. Então, um Beit Din que aprova a conversão de alguém dentro do segmento ortodoxo crê na natureza divina da Torá, se submete às autoridades da Halahá, ou seja, busca cumprir os mandamentos de acordo com a Halahá e vivem suas vidas conforme esses princípios. Nem todo segmento crê dessa forma. Por isso, o judaísmo ortodoxo rejeita a conversão de outros segmentos. Mas vamos ver um pouco mais. Na página 21, o rabino Mark Engel nos traz o seguinte conceito. A corrente liberal ou reformista do judaísmo há muito abandonou a crença na natureza divina da Torá e repudiou o caráter vinculativo da Halahá. Os reformistas se desviaram acentuadamente da crença e dos rituais judaicos de acordo com a Halahá. O movimento não afirma que suas conversões são realizadas segundo a Halahá, mas sustenta, em primeiro lugar, que os convertidos não precisam aderir à lei judaica. Então veja, por que os judeus ortodoxos então rejeitam uma conversão reformista? Porque, segundo o segmento reformista, os convertidos não precisam aderir à lei judaica, eles não precisam seguir a Torá. Mesmo se rabinos reformistas ou liberais insistissem, e alguns o fazem, para que os seus convertidos se submetessem à circuncisão e à imersão ritual no mikve, esses rabinos não seriam autorizados a efetuar conversões de acordo com a Halahá. Suas crenças e observâncias não estão de acordo com a Halahá. Assim sendo, o fato é que não poderão fazer convertidos reconhecidos pela Halahá. Então, por que o judaísmo ortodoxo rejeita a conversão do segmento reformista ou do segmento liberal? Porque o segmento reformista interpreta a Torá como parte da cultura do povo judeu, não como mandamento divino. Daí isso desvincula a Torá. Qual a necessidade de você se converter a um povo se esse povo não cumpre a Torá ou não acredita que a Torá seja divina? Se você não acredita na santidade da Torá, no valor das leis, dos mandamentos de Deus, mas acredita que isso seja apenas parte da tradição judaica, então por que você come kasher? Não, eu como kasher porque essa é a tradição judaica. Mas se não tiver, eu como outra também, não tem problema. É parte da tradição, é parte das, vamos dizer assim, das receitas que os nossos avós cozinhavam, né? Esse é o pensamento reformista e por isso não é aceito. Não é minha intenção desprestigiar esse ou aquele segmento, mas de novo, né? Nossa intenção é trazer um pouco de conhecimento, jogar um pouco mais de luz às pessoas que buscam um processo de conversão. No segmento reformista é o segmento, por exemplo, que permite rabinas, que permite uma série de coisas diferentes, que as mulheres usam kippá, que as mulheres usam talit, como os homens. Enfim, esse segmento, eles entendem, o segmento reformista entende que a Torá é meramente uma tradição do povo judeu. Aí de novo vem a pergunta, se é só a tradição de um povo, por que se converter a esse povo? Ah, porque eu gosto das tradições. Então, se você apenas gosta de tradições, você pode se converter no pensamento reformista. Agora, se você entende que a Torá é sagrada, que os mandamentos de Deus são sagrados, o segmento reformista já não está de acordo com aquilo que você espera da fé judaica. E dito isso, né, o segmento do judaísmo messiânico, nesse aspecto, crê basicamente como o segmento ortodoxo. Paulo, o apóstolo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 25 ao 29, nos diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Veja, Paulo vincula o valor da circuncisão, o valor de tornar-se um judeu, ao cumprimento dos mandamentos de Deus. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja,
O que Paulo está falando aqui? Que se o incircunciso, o gentil, cumprir Torá, então vamos ao pensamento ortodoxo, se o incircunciso cumprir a Torá de acordo com a Alahá, de acordo com o código de leis judaico, ele está pronto para ser circuncidado, ele é considerado um judeu. Ele vai passar pela circuncisão e vai ser aceito. Mas, se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, aquele que é convertido, que guarda os mandamentos, que entende da santidade da Torá, dos mandamentos de Deus, que segue as tradições, porque são mandamentos que estão conectados com a cultura judaica dentro de um conceito de mandamento de Deus, esses vão te julgar a você, que é judeu, que nasceu judeu, que entende que a Torá é apenas uma tradição e que não cumpre. Esses convertidos vão apontar para você e vão te julgar. Porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem a circuncisão é que é somente na carne. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, não é judeu quem o é apenas exteriormente. O que ele estava falando? Não é judeu aquele que é judeu de aparência, eu sou circuncidado, tá vendo? Eu sou judeu. Ele é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Para ser circuncisão, segundo o apóstolo Paulo, tem que valer a circuncisão da carne e do coração. Isso também está na Torá, em Deuteronômio capítulo 30, isso também está nos profetas, a circuncisão de coração. Deus espera que o convertido, mas Deus espera também que o judeu, aquele que nasceu judeu, tenha uma circuncisão no prepúcio, na carne, e tenha também a circuncisão no coração através da guarda dos mandamentos. No segmento ortodoxo, entram entre parênteses aí, de acordo com a Alahá. Né? Para outros segmentos, a Alahá não seja talvez tão relevante assim, mas falta muitas vezes a esses demais segmentos entenderem da Alahá, entenderem por que os judeus ortodoxos pensam assim, de onde se originou isso. Né? Para isso é preciso conhecer um pouco mais, é preciso conhecer o Talmud, é preciso conhecer o Shulchan Aruch, o Kitzur Shulchan Aruch minimamente, né? Para que você possa cumprir os mandamentos de acordo com a lei judaica, de acordo com a Alahá, de acordo com as tradições. Porém, judeu é o que é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. De novo, aí a gente volta lá no começo. Você busca a circuncisão por causa do louvor dos homens? Não, eu busco a conversão para ser reconhecida diante de Deus. Então essa conversão aí te leva à circuncisão do coração. E a circuncisão do coração passa pelo cumprimento dos mandamentos como algo sagrado. E um dos mandamentos é a circuncisão física, exteriormente, na carne do homem. Quando os segmentos judaicos são contrários ao cumprimento dos preceitos bíblicos, abandonam a Torá como mandamento do Eterno, há de se considerar os efeitos disso. Né? O principal deles é tornar então o livro sagrado apenas uma obra cultural do povo. Vamos dizer isso dentro do povo brasileiro? É tornar a Torá como as obras de Monteiro Lobato, por exemplo, Machado de Assis, poesias, histórias que fazem parte do imaginário popular daquele povo. Se você pegar as histórias do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem a menor influência na cultura americana, mas tem grande influência na cultura brasileira. Então, se você considerar apenas dessa forma a Torá, o caminho ortodoxo ou o caminho da santidade da Torá já não é um caminho proposto para você. Mesmo dentro do chamado movimento do judaísmo messiânico, qual a validade de você considerar a Torá como cultural do povo? Né? Se você não cumprir o Shabat, se você não cumprir as festas, se você não cumprir Kashrut, se você não cumprir as leis de pureza familiar, qual a relevância disso? Né? Você dizer, eu sou judeu messiânico, Jesus cumpriu para mim. Não faz sentido. Então a gente tem que se apegar à Torá como os mandamentos que ali estão descritos por Moisés. E se você pegar no Novo Testamento, por exemplo, há versículos que apontam que
Moisés tem a cada Shabat, a cada semana, pessoas nas sinagogas que o ensinam. Ou seja, há sim nas sinagogas pessoas que ensinam a Torá ao povo de Israel. E nós que buscamos uma conversão genuína, devemos buscar sim nas sinagogas o ensinamento através da Torá, tá? Considerando a Torá como algo sagrado. Cabe ressaltar aqui por fim, que isso nada tem a ver com respeito, tá? Porque eu posso discordar das interpretações rabínicas ortodoxas sem ser desrespeitoso. Eu posso pensar diferente do pensamento do judaísmo reformista. Eu posso não concordar que haja rabinas ensinando ao povo de Israel. Eu posso não concordar que mulheres usem talit, tefilim, kippá, se assemelhando aos homens. Mas isso não dá a mim o direito de desrespeitar. Porque desrespeitar um semelhante também é desrespeitar a Torá. Porque a Torá diz para nós amarmos ao próximo. Então a gente precisa entender que o amor ao próximo, mandamentos da Torá, deve ser também vinculado com o respeito. Tá? Eu penso diferente de você, mas eu respeito o seu segmento, o seu pensamento. Essa deve ser a origem de tudo, o pensamento fundamental dentro da fé judaica. Na página 24, o Rabino Mark Engel nos diz aqui: embora os convertidos fora da Halahá não sejam judeus de acordo com a lei judaica, seria um erro ignorar o compromisso que demonstram em relação ao judaísmo, apesar de terem escolhido uma conversão não reconhecida pela Halahá. Não, eles não são judeus de acordo com a Halahá, mas também não são cristãos, ou muçulmanos, ou integrantes de outras religiões. É preciso a gente entender, estão numa nova categoria, um pouco parecida com os status de um ger toshav, de acordo com a Torá, ou um estrangeiro residente. É a tarefa das comunidades ortodoxas incentivar esses indivíduos a se converterem à luz da Halahá e dessa forma ser um membro universalmente reconhecido do povo de Israel. De novo, se você busca o reconhecimento do judaísmo ortodoxo para a sua vida, faça uma conversão ortodoxa dentro da Halahá. Se você não está preocupado com aquilo que o pensamento ortodoxo reflete, faça uma conversão de acordo com aquilo que são as suas convicções. Mas respeite, tenha respeito pelo segmento ortodoxo, respeite o segmento reformista, respeite o segmento liberal, respeite os judeus como um povo, respeite os cristãos, respeite os hindus, respeite os católicos, respeite o ser humano, ainda que eles tenham um pensamento contrário. Essa é uma verdade para todos nós, tá bom? Se no teu coração há um desejo sincero pela Torá, pela fé judaica, eu espero que o Eterno te guie, ore para que o Eterno te guie, te permita conhecer as verdades bíblicas através do estudo constante e que você tenha um líder honrado e que te respeite e que te deu a oportunidade de aprender, de evoluir no crescimento espiritual, no conhecimento da Torá e que você possa cumprir a Torá. Por enquanto, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, deixe seu like, se você quiser compartilhar aí, se você quiser entrar em contato com a gente, tirar alguma dúvida, a gente pode te orientar em algumas coisas. Humildemente eu digo, não conheço tudo, mas estou aqui para aprender e para poder compartilhar com você desse conhecimento também. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, através de uma oferta voluntária, os nossos dados aí, as contas, estão todos na descrição dos vídeos. Essa oferta, essa contribuição é muito relevante para que o nosso trabalho possa continuar a divulgar a Torá através da internet aí nos vários lugares, nos 4 cantos do Brasil e alcançando pessoas aí ao redor do mundo, tá bom? Um grande abraço, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shalom. Deus te abençoe.